Bem-vindo ao programa Plano de Negócios na Mega Brasil. Estou hoje entrevistando Juarez Leão. Ele é diretor institucional da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer estar com você. Primeiro, explica pra gente o que é uma franquia. Bem, o franchise ele surgiu no Brasil já há muitos anos, mas ele foi formalizado em 93 com a lei específica, que é a Lei de Franquias. E basicamente é uma relação entre uma pessoa que tem já uma marca consolidada, tem um sistema de negócio formatado, ou seja, algo já testado e que dá resultado, e do outro lado você tem a figura do franqueado, que é uma pessoa que tem um capital, que quer empreender seu próprio negócio, mas ao invés de se sujeitar a entrar num segmento que muitas vezes não domina, entrar sozinho, ele entra através desse franqueador que possui já o negócio formatado, onde então a taxa de mortalidade ou taxa de sucesso do negócio ela é muito maior. Então Sim. Ele reduz risco nessa parceria que ele faz entre franqueado e franqueador. Isso é algo que se sustenta, por exemplo, no Brasil você tem 22% das pequenas empresas quebram todo ano, 60% das empresas vão à falência. Esse número é de fato menor quando a gente fala de franquias? Perfeito. A taxa de mortalidade de franquia, ela há anos fica entre 3% e 4%. Então você vê que muito é mais baixo muito mais baixo, exatamente. Então esse número que você fala da taxa de mortalidade do segmento de varejo comum, e você observa que além do percentual ser mais baixo, você tem uma longevidade muito maior no sistema de franquia. Então, como todo sistema de negócio, existe risco, porém o risco é menor e acaba que em momentos de uma economia mais travada como a atual, exatamente por haver planejamento estratégico, ferramentas de gestão mais aplicada e até mesmo a força da compra em rede, o segmento de franchise acaba passando por esses momentos sentindo menos o impacto da crise. Agora, qual é o termo? Tem um franqueador e franqueado? Esse é o termo correto? Basicamente, esses são os dois grandes termos, né? Você tem o franqueador de um lado, o franqueado que é quem cede o negócio, quem tem a marca, que tem o domínio da gestão do negócio. E, obviamente, aí você tem outros stakeholders que vão desde a própria BF, como também os shopping centers, que hoje tem grande parcela das lojas franqueadas, das unidades franqueadas do Brasil, cerca de 50% na área de alimentação está em shopping e 35% dos demais segmentos, em média, estão dentro do shopping center. Fora isso, estão em malls abertos, estão em ruas e cada vez mais o franchise começa a encontrar novos locais para se fixar. Hoje, nessa feira, inclusive, está tendo um destaque muito grande para isso, que o franchise está entrando muito em áreas de grande fluxo que até então não entrava, como hospitais, como universidades, como locais que antes era fechado meio para o comércio e não só estão se abrindo, até mesmo pela questão financeira. Hoje um aeroporto faz mais dinheiro com suas lojas do que com pousos e aviões que decolam, né? Exatamente isso, é o mesmo conceito. Qual é a responsabilidade do franqueador e do franqueado? O franqueador ele tem a responsabilidade inicial de formatar o negócio, de ter esse negócio numa condição muito clara para que ele possa ser expandido sem perder a sua essência. Porque, na verdade, o franchise ele é uma clonagem de um negócio que deu certo, sendo que em cada local, em cada região, vai ser operado por um operador local, que é o franqueado. Esse, basicamente, é o papel inicial. Depois disso, ele tem um papel também de dar suporte para esse franqueado, porque não basta dar um treinamento inicial, ele tem que acompanhar, principalmente no início da operação, que o franqueado ainda não sabe manejar direito aquele negócio, ele tem que estar muito presente. Ele tem a obrigação de atualizar o negócio, porque franquia, ela parte sim do princípio dessa similaridade das operações de atendimento, mas não pode ser nunca uma coisa estática. Como o varejo está em plena revolução, o franqueador tem que estar muito atento a isso e fazer também a atualização no seu modelo de negócio e, consequentemente, nas suas unidades franqueadas. Então, isso é uma grande responsabilidade também do franqueador. Por outro lado, tem o franqueado, que a grande responsabilidade dele é operar da melhor forma possível o negócio naquele mercado onde foi concedido a ele o direito de utilização do negócio. Então, localmente, é o franqueado. Então, e globalmente, uma visão um pouco mais macro do negócio como um todo, é o franqueador.
Ninguém melhor do que o franqueado para saber quais são os melhores veículos para fazer uma comunicação local. Ele tem um relacionamento com a comunidade local, consegue num lançamento de coleção, se é uma franquia de moda, por exemplo, levar uma série de pessoas para a sua loja e fazer daquilo ali um evento. Então, a gente parte do princípio que o franqueado é o grande conhecedor do mercado local. E o franqueador é o grande conhecedor daquele negócio que o formatou para uma expansão. Eu vi aquele filme O Fundador, que fala da história do McDonald's, Sim. né? E uma das coisas lá que você percebe no filme é que ele tinha dificuldade de manter a qualidade. Esse era um dos principais problemas, era manter a qualidade na ponta. Perfeito. Como as empresas estão tratando essa questão? Olha, no segmento de franchise, como a questão de padrão, como eu já disse, é a base do segmento, porque uma maneira simples, igual você me perguntou de explicar a franchise também, agora numa visão de consumidor, você está num país que você nunca foi, aí de repente você está na China, então você chega num restaurante, você não tem ideia do que seja aqueles pratos, e aí de repente você enxerga uma loja do McDonald's. Quando você vê uma loja do McDonald's, você tem até uma tranquilidade que você sabe exatamente o que te espera lá dentro. Como também quando você está numa rodovia e você vê um hotel Ibis, você sabe exatamente o que te aguarda. Um quarto limpo, um preço justo, um hotel sem muito serviço, mas que você vai ter o que um viajante precisa numa noite de sono para acordar bem no outro dia e trabalhar e viajar. Perfeito. Então esse é o padrão. Então, franchise sem padrão não é franchise. Então os franqueadores têm uma verdadeira obsessão por padrão. Na área de alimentação, então, que foi o exemplo que você deu, mais ainda, porque quando você tem um produto, quando é um franqueador de produto, então, por exemplo, uma rede que fabrica calçados, ela manda o calçado acabado para o franqueado só vende. Quando você pega uma rede de alimentação, parte do cardápio é enviado de uma cozinha central, mas boa parte do cardápio depende de ingredientes frescos, que são ingredientes locais. Então, a homologação de fornecedores locais para o suprimento do franqueado daquela loja é também uma responsabilidade, no caso também desse franqueador. Porque se ele não faz essa homologação, ele corre o risco de você que está acostumado, por exemplo, a ter acesso a essa marca aqui num grande mercado de São Paulo, quando você vai para o interior do estado, pode chegar lá, o sanduíche ou o alimento que aquele franqueado faz localmente ser totalmente diferente do que você está acostumado aqui da capital. Perdeu o padrão, você não é mais franchise. Então Perfeito. Esse é o grande desafio hoje e a gente faz isso muito com supervisão constante, suporte e também principalmente levando ao conhecimento do franqueado a relevância disso no negócio, para que ele também seja um guardião desse DNA único do negócio. E aí vai não só por produto, eu estou me referindo muito a produto, mas até mesmo a forma como você é abordado quando você entra dentro da loja, a iluminação, o projeto arquitetônico, os ícones da marca que estão presentes, e você bate o olho e fala ali a loja daquela rede. Então existe toda essa preocupação de você ter uma forma única de comunicação para que todos os pontos de contato daquela marca com o consumidor proporcionem uma experiência única. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco, nós voltamos daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao segundo bloco do programa Plano de Negócios. Estou aqui entrevistando Juarez Leão, ele é diretor institucional da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Juarez, eu queria te perguntar agora, a gente conversou um pouquinho, definimos o que é uma franquia, para ficar bem claro aí para nossos ouvintes. Qual é o papel da ABF? Qual é a responsabilidade da ABF perante as diferentes franquias? Bem, a ABF, nesse ano, ela completa 30 anos de existência. Então, essa associação ela foi criada
com o objetivo macro da BF é propiciar ao Brasil cada vez um sistema de franchise de melhor qualidade. Hoje o Brasil já é referência em franchise no mundo, seja em quantidade de redes, de unidades, mas principalmente pela qualidade do franchise que o Brasil já oferece aos consumidores de maneira geral. Então, nós na BF, por não sermos uma entidade que tenha uma função regulatória, como por exemplo, se um médico tem qualquer tipo de desvio, o CRM pode proibir aquele médico de trabalhar. E assim outras entidades, como a AB e outras mais. No caso da ABF, nós somos uma associação, nós não temos esse poder. Então, o que a gente faz para, de fato, melhorar a qualidade ano após ano do franchise é qualificar as duas pontas, igual a gente falou. A partir do momento que eu qualifico o franqueador, oferecendo para ele cursos avançados de franchise, cursos de expansão de rede, como ontem, por exemplo, nós fizemos aqui antes de começar a feira um dia inteiro de palestras e capacitação principalmente para a área de expansão das redes franqueadoras que estão aqui hoje trabalhando. Você tem, de um lado de cá, um franqueador mais alinhado com os princípios, com a ética, com os valores que a BF prega, de ter um franchise de qualidade. E, por outro lado, a gente também qualifica, ano após ano, o prospect, que é a abertura de loja. Quando eu chego, então, para esse candidato à abertura de um negócio e eu ensino para ele as perguntas que ele tem que fazer, como é que deve ser o processo, passo a passo, para que ele entregue a uma empresa, muitas vezes, o capital da vida dele, então eu estou também ajudando nessa qualificação. Além disso, a gente tem na BF hoje um processo de associação extremamente rígido. Tanto que no Brasil hoje nós temos mais de 3.000 redes franqueadoras e temos associadas à BF somente 1.100 redes das mais de 3.000. Você fala, pô, mas por que não associam? Muitas delas não têm a documentação mínima necessária para fazer o processo associativo. Além desse... Como você fala dessa documentação? Do que se desde trata? Os manuais, o contrato de franquia, existe um documento que é a circular de oferta de franquia, que é meio que o manual do jogo, tudo que o franqueador tem que contar para o franqueado, como é que funciona o negócio. Então eles às vezes mandam essa documentação para a gente, a nossa área jurídica analisa, enxerga fragilidades, enxerga partes não conformes, inclusive com a própria lei de franquia. E a gente devolve isso, fala, ó, se você não arrumar isso aqui, eu não tenho como te aceitar. Quanto custa ser um associado na ABF? Depende daquela pergunta que você me fez do tamanho da rede, mas em média em torno de R$700. Então nós temos três tamanhos, o júnior, o pleno e o sênior. Isso. E como é cada degrau? 400, 700 mil, aproximadamente isso. Só que ele tem um retorno sobre esse investimento absurdo, porque ele tem acesso aos cursos. Ele só pode estar na feira se ele tiver associado. Aqui na feira de franquia nós estamos com 400 expositores. Os 400 são associados. Ele participa da convenção só se ele for associado. Então, na verdade, ele passa a conviver no mundo do franchise, nos diversos eventos. A BF faz o congresso de franchise e ele ganha um convite para o congresso. Então, esse dinheiro mais que volta para ele de diversas formas, né? Então, a gente enxerga que essa parte aí da qualificação, que você vê que realmente a gente tem uma preocupação muito grande com isso, com os cursos internos, com o MBA, com os congressos e com as próprias palestras que a gente faz, não só em momento de feira, mas regularmente na BF. Você tem uma atividade, é difícil chegar na sede, a gente tem uma sede própria e temos um auditório de 150 lugares lá. É muito difícil chegar lá e aquele auditório não está sendo ocupado por uma capacitação. Então, à medida que a gente vai capacitando dia após dia, de um lado o franqueador e do outro o franqueado, a gente está contribuindo. E para fechar a questão ainda de como que a ABF atua nessa certificação, então o primeiro funil, como eu te disse, é a própria associação. Aí nós criamos um selo de excelência em franchise. Uma pesquisa que a gente contrata uma empresa terceirizada, não é a própria ABF que faz, uma empresa de pesquisa, que faz contato com pelo menos 50% do número de franqueados da rede. E a gente então não pergunta para o franqueador o que ele oferece, a gente pergunta para o franqueado o que ele está recebendo, qual o grau dele de satisfação, qual a aderência do que foi prometido e do que está sendo entregue. Então, na verdade, quem praticamente concede esse selo ao franqueador é o próprio franqueado. A ABF é só um agente para fazer todo esse trabalho aí que é necessário para que isso tenha critérios e tudo mais. Das 1.100 redes, em média, entre 200 e 250 redes todo ano
possui esse selo. São sempre as mesmas ou você vê empresas que sobem ou que descem, que saem? Você tem um grupo que está desde o primeiro... Você tem uma elite, né? Que está há 15 anos. Conhece, né? Isso. E você tem os novos entrantes e alguns que a gente vem também num processo, a gente brinca que é o processo torniquete. Ano após ano, a gente está apertando os critérios de avaliação. Então, uma determinada nota de corte, que antes, que é acima de 8, para você ter uma ideia, dava o selo, a gente agora já está elevando para 8,5. Então, uma série de pontos que a gente acha que são cruciais em termos de qualificação do franqueador, nós temos empoderado isso nos questionários e com isso algumas redes acabaram até perdendo. E quando você passa também por momentos, como a gente já falou, da economia como a atual, obviamente está todo mundo com os orçamentos mais restritos. Até mesmo o nível emocional dos franqueados também está mais árido, né? Porque você está ali numa pressão de pagar conta do dia a dia e tudo mais. Então, obviamente, parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, do franqueado também. A parte mais sensível do corpo franqueado é o bolso. Então, se ele não está tão animado, tal, ele tende até a ser mais duro quando ele vai avaliar o franqueador. Mas, por outro lado, é um excelente momento para os franqueadores que, ao invés até de se intimidarem e recolherem as ofertas de serviço e de apoio, se o franqueador que cai a ficha de que, pô, o momento está difícil, agora é que eu tenho que estar junto com o meu franqueado, agora é que eu tenho que ajudá-lo a vencer essa adversidade, eles são extremamente bem avaliados, porque você está recebendo apoio, o franqueado está recebendo apoio no momento que ele mais precisa. Perfeito. E quando está tudo vendendo, está tudo ótimo, a coisa meio que funciona, ainda mais marcas consolidadas, que a loja já abre vendendo, é diferente. Mas você falou um ponto da crise, como uma coisa interessante que eu percebi aqui na associação e na feira, né, é multissetor, diferente de quando você fala de Abrafarma, você está falando do setor de farmácias, você tem o setor de bebidas, você tem o setor de têxtil, você tem associação para cada setor. E aqui é uma associação que tem multissetorial. Empresas de multissetorial. Como você sente a crise? Tem setores que estão impactando mais, outros que estão crescendo apesar da crise? Toda a pesquisa que a gente faz de crescimento, a gente faz exatamente por essa característica da BF, do franchise, ser multissetorial. A gente analisa o crescimento global e o crescimento por setor. Obviamente, para que não ficasse uma lista de 100 setores, a gente fez alguns agrupamentos. Mas, de acordo com o ritmo da economia e ao que está acontecendo com o país, fica claro o impacto nos setores conforme você está me perguntando. Então, por exemplo, no ano da Copa, das Olimpíadas, o lado de hotelaria, que é franchise, disparou. O ano passado, a gente teve até um índice que a gente teve até que deixar mais claro no próprio guia, estava automóveis estourando de crescer. Mas peraí, está a maior crise de venda de automóveis, como é que o automóvel está crescendo? Porque tem segundo, tem... É que, na verdade, era serviços automotivos. Então, por exemplo, se muitas vezes você ia na concessionária fazer uma revisão no carro, se você fosse tomar cafezinho na área de venda, você acabava largando a história da revisão e saía com um carro novo. Porque eram tantas condições favoráveis que o consumidor acabava trocando o carro. Hoje em dia as pessoas estão reformando o carro, muitas vezes também reformando o apartamento, ao invés de trocar de apartamento. Então isso claramente impacta o franchise e os seus segmentos. Como também a gente nota um número global extremamente virtuoso, né? Que quando você fala numa economia que você está com PIB negativo, uma economia crescendo, o franchise crescendo 9,4%, como foi o crescimento do primeiro trimestre. 9,4% é o crescimento o quê? Global. Dos 1.100 associados? Não. A gente tem, além dos números dos próprios associados, a gente consegue uma estimativa, em alguns casos até mesmo informação, de franqueadores que não são associados em relação a faturamento. Então a gente usa também uma curva estatística para ter esse faturamento aproximado. Então toda vez que a gente divulga os números do franchise, nós não estamos divulgando o número só dos 1.100, nós estamos divulgando os números do setor, dos 3.400 franqueadores. Exatamente. Muito interessante. Então, a gente entende agora o que é o setor, a gente entende qual é a parte da associação. No próximo bloco, eu quero conversar com você do lado daquela pessoa que está procurando um novo negócio e abrir um novo negócio. Quais são aquelas perguntas que você falou que ele tem que aprender a fazer? O passo a passo. Perfeito. Tá bom? Então, estamos finalizando aqui nosso segundo bloco do programa Plano de Negócios e nós voltamos daqui a pouquinho.
Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Eu estou entrevistando Juarez Leão. Ele é diretor institucional da ABF, da Associação Brasileira de Franquias. No final do nosso último bloco, a gente estava falando em conversar sobre o franqueado. Então vamos supor que eu sou um potencial franqueado, tenho uma economia aí, fui executivo de empresa por 10 anos, deixei a empresa por causa da crise, tenho um capital que eu guardei e venho conversar com você, me consultar. E aí, Juarez, o que eu posso fazer? Você tem aqui 400 franquias, de onde eu começo? O que eu tenho que perguntar? De onde eu olho? Em que setor eu escolho? O que você me responde? Perfeito. Olha, essa é a pergunta assim matadora e é o que a gente mais escuta no dia a dia e é o que a ABF tem o maior prazer até em responder, porque é exatamente com essa conscientização por parte do franqueador, do como ele deve fazer a venda e como ele deve bem tratar o franqueado e, por outro lado, a conscientização dos prospects, abertura de negócio, do que ele deve verificar nesse processo, que ele está deixando de ser um executivo e está passando a ser um empresário de um dono de uma franquia ou até mesmo multi-unidades, mais de uma franquia, tem os pontos que, sem dúvida, ele deve checar e deve fazer um processo que, infelizmente, essa mudança de um lado para o outro, de executivo para empresário, tem um componente emocional que muitas vezes ele está até ansioso para fazer essa transição e acaba passando por cima de coisas muito simples, que eu vou dizer aqui, que na maioria das vezes eles acabam não fazendo. Então vamos lá. Primeiro, a gente escuta sempre a pergunta, qual que é a franquia da vez? Cara, qual que é? Juarez, você está trabalhando com isso, o que a BF me indica? O que está bombando aí, porque eu não posso errar no meu tiro? Economia de 10 anos de trabalho, como você falou, meu fundo de garantia, ou seja, eu tenho que dar o tiro certo. O que eu faço? É a famosa pergunta, franquia certa para você, que na verdade pode ser diferente da franquia certa para mim, da franquia certa para os seus telespectadores. Cada um tem um negócio adequado. Então não existe uma franquia melhor para todo mundo. Como é que a gente consegue chegar então? Você vem numa feira, como você disse, com 400 expositores, multissegmentos. Primeira coisa que deve fazer, quem estiver pensando em participar de feiras, na escolha de uma franquia, é fazer uma pesquisa prévia. Primeiro você tem que, idealmente, entra no site da BF, todas as franquias estão lá relacionadas por segmento, por valor de investimento, por interesse de expansão, quais são as áreas, porque às vezes você está querendo abrir num local que já tem. Eu fiz um dever de casa, eu vi que também tem por tamanho, por tamanho, pequena, média, grande. Exatamente. Então aquilo ali, ela vai aos poucos, é um processo de funil, que quando você chega no final, você já tem bem uma listinha ali dos seus... Mas por exemplo, vamos pegar alguns setores. Então eu vi que tem algumas franquias na área de educação, outras Sim. na área de construção, outras na área de saúde, outras na área de moda, outras na área de alimentação. Eu necessariamente tenho que escolher porque eu conheço de um determinado setor ou esse não necessariamente é o principal critério? Pois é. Então assim, entrou lá, essa é a primeira coisa, vai num local que tem as informações. Segundo, opte por alguma coisa que você gosta e goste muito, porque assim, você tem que pensar que o que você mais quer nessa assertividade da escolha é longevidade. Você não quer um negócio que você vai abrir hoje, no ano que vem você já vai estar bravo com o seu franqueador querendo fechar a loja. Você quer abrir a primeira, se possível abrir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta loja. Então você não vai conseguir ser um bom operador se você não tiver identificação com o negócio. Então a primeira coisa, um exemplo, eu gosto de alimentação, na minha família só tem 3 chefes que já estudaram fora na França, todo mundo tem uma habilidade inata com comida, tal, não sei o quê. Bicho, então você parece que nasceu para esse segmento de alimentação. Perfeito. Agora tem um outro cara lá
que quer montar uma franquia de alimentação porque ouviu falar que a margem de contribuição do segmento de alimentação é mais alta do que dos outros segmentos e por isso ele quer se aproveitar disso. Vai ser um péssimo gestor, um péssimo franqueado e pior de tudo, gente, vai ser infeliz. Mas então a tua dica é dica para qualquer negócio. Faça alguma coisa que você ame o que você está fazendo. Você se identifique. Escolha empresas que tenham um alinhamento com seus princípios e valores. Então, primeiro você escolhe, vai no local onde tem todas as informações, escolhe o segmento que você se identifica, dentro do segmento você se identifica quais são as empresas e marcas que você se identifica. Depois disso, as que você escolheu, olhe a faixa de investimento, se aquilo ali cabe no seu bolso ou não, porque muitos erram aí, às vezes o cara tem 500 mil para investir e assume já montar um negócio que exige um capital de 700, 800. Ele já entra endividado, a chance de dar errado é muito grande. Outro ponto, observe se aquela marca, mesmo segmento que você gosta, cabe no bolso, se tem disponibilidade para abertura no local que você quer. Porque como a gente falou, existem várias redes consagradas no Brasil e no mundo que simplesmente não existe mais local para abertura. Ou quando abre já com franqueados da própria rede. Então não adianta nada você chegar só nessa rede. Então você deve levar, o importante é que quando chega no final desse funil, você tenha pelo menos umas 5, 6 marcas num processo final de seleção para que você visite essas empresas e aí sim tenha uma reunião com a área de expansão dessas empresas. Aí você vai conhecer essa empresa mais de perto e aí vale uma dica também, tente fazer essa reunião na sede da empresa franqueadora. Porque para quem já foi executivo vai entender o que eu vou dizer. Quando você tem uma possibilidade de trabalhar numa empresa, é muito interessante você ir até lá e ver a cara das pessoas, como as pessoas se vestem, se trabalham de terno, se trabalham mais casual, a cultura da empresa, se você se enxerga ali. E é a mesma coisa, como executivo, como franqueado, você vai ter uma relação muito próxima com aquele negócio. Então você tem que tentar se enxergar ali. E por fim, é importante que, ainda nessa prospecção, que você converse com no mínimo 3 franqueados da rede. Juarez, mas o cara vai me dar o telefone, o contato dos franqueados? Na circular de oferta de franquia, por lei, ele tem que colocar a relação de todos os franqueados da rede. E, obviamente, você não vai pedir a ele dica de qual franqueado você vai ligar, porque ele vai pedir para você ligar para o franqueado amigão. Então, você escolha lá 3 aleatórios. Eu posso literalmente receber a lista e entrevistar, pedir uma reunião, conversar com eles, ver se eles estão felizes? Direito legal. A circular de oferta de franquia, que é um documento exigido pela lei de franquia brasileira, ela exige que você tenha a COF. Exatamente, a COF. 10 dias antes da assinatura do contrato e antes do pagamento de qualquer taxa. Eu costumo dizer, já falei até aqui na entrevista, que aquilo ali é a regra do jogo. Ali vai estar quanto tempo é o contrato, como é que é cobrado o royalty, como é que é a relação, como é que o franqueador vai, o que ele vai te oferecer de suporte. Em que momento eu posso ter acesso aos franqueados? Geralmente após o recebimento da COF. Tá. Aí você pergunta, e quando entrega a COF? Isso não existe cada franqueador trabalha de uma forma diferente. Normalmente... Mas é antes de eu assinar qualquer documento. Aí a lei te exige, 10 dias antes de você assinar qualquer documento. Exatamente para você ter esse período para fazer essa verificação. E eu tenho acesso às pesquisas que vocês fazem da ABF, onde vocês entrevistam os franqueados, eu posso, através dessa pesquisa, ter alguma informação? A informação que você vai ter nessa pesquisa é das empresas ter o selo ou não ter o selo. Tá. Essa informação você tem. Me dá segurança que vocês fizeram uma pesquisa, tá? Exatamente, entendi. Você tem um franqueador The Best. É a maneira, ou seja, é associado, que era a última dica que eu ia dar, verifique se é associado à BF e se além de ser associado à BF, se tem o selo de excelência em franchise. Entendo essas qualificações, você já tem um bom indício de que você está prospectando um franqueador de qualidade. Muito bem. Então, uma última pergunta antes da gente finalizar esse bloco. O termo microfranquia, o que ele significa? Microfranquias são franquias cujo investimento total não seja superior a R$85 mil, incluindo aí taxa de franquia, capital inicial. Geralmente, a boa parte delas são franquias até que possibilitam um trabalho de home office. Então, muitas vezes você não precisa sequer alugar um imóvel comercial, você pode operar dentro da sua própria casa. Então, ela está sujeita às leis de franquia da mesma forma como as outras redes. Então, basicamente, a única diferenciação é o valor do investimento. Muito interessante. Então, estamos finalizando aqui nosso terceiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente vai voltar daqui a pouquinho.
Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Juarez Leão. Ele é diretor institucional da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Juarez, a gente imagina sempre uma franquia como uma loja, né? Então você ir numa loja de um restaurante, aí você vê que tem vários restaurantes em vários shoppings, você imagina isso deve ser uma franquia. Está tendo, com toda essa inovação e era da inovação que está acontecendo, isso está chegando nas franquias, está tendo novos modelos de franquias que a gente não imaginaria 10 anos atrás que fossem existir? Perfeito. A feira esse ano, o nosso mote da feira é exatamente isso, inovação. O varejo está em plena efervescência, né? Uma revolução impulsionada pela tecnologia e isso, obviamente, afetou muito o segmento de franchise, trazendo para o segmento não só novos modelos, mas até mesmo novos segmentos. Então, por exemplo, você pega dentro do segmento de educação, o que mais você vê são cursos de inglês presenciais, você vê alguma coisa até de curso de matemática, curso de formação. São a visão tradicional, igual você falou também, de você olhar para uma loja no shopping, que a gente chega aquela loja física materializada dentro do shopping, né? Hoje aqui na feira mesmo a gente tem uma franquia de um curso para crianças ensino à distância. Então é uma coisa totalmente nova. Inclusive, você pode até ter esses novos modelos, haja visto que você não tem a necessidade de ambiente físico, dentro daquele modelo de negócio que eu falei com você de home care. Mas tenta, quem é o franqueado e qual é a função dele? Porque se eu entendo que no modelo tradicional existe uma troca, eu falo, eu quero ampliar onde chega a minha marca e meus produtos, você tem o investimento, você faz o investimento, abre a loja, e você opera de lá usando minha marca, meus produtos, meu know-how. Você tem uma vantagem de escala que você não conseguiria ter sozinho. Agora na internet, como isso funciona? Pois o conceito está muito também ligado ao tradicional que eu te falei a princípio, que é que o franqueado, a gente parte do princípio que o franqueado é o cara que localmente tem domínio total do território. Então, se uma pessoa vem aqui, sei lá, de Recife, e pega uma franquia com essas qualificações que nós acabamos de dar, de tecnologia, de ensino à distância, em Recife, ele vai conseguir agariar pessoas para fazer esse curso usando o networking local que ele tem e usando também de ferramentas de marketing digital que o franqueador sozinho, ainda mais um país do tamanho do Brasil, ele tem até as ferramentas, mas muitas vezes ele prefere, ao invés de ter isso tudo centralizado nele, com toda a responsabilidade de gestão em cima dele, ele prefere regionalizar. Obviamente, essas franquias costumam ter uma área um raio de atuação maior do que de uma loja tradicional, até porque a grande captação é via internet, é meio digital. E o franqueado, ele é o operador local que potencializa a captação desse negócio. Então, por mais que o marketing digital é muito forte, mas o relacionamento local é imbatível. Então, se você leva para a sua cidade um negócio desse e já pega a sua própria lista de contatos que você tem no seu computador ou no seu celular e você começa a disparar zap ou e-mails apresentando esse novo modelo de negócio,
você tem condição de ter uma atratividade de novos alunos para um curso desse extremamente superior de uma franqueadora instalada em São Paulo que vai estar usando um banco de dados genérico gigante que ela tem ou que ela comprou, ou usando ferramentas de marketing digital pagas, gastando fortunas em investimento. Então, e muitas vezes esses cursos também, ou esse tipo de franquia, eu estou partindo do princípio daquela que é 100% online, que não tem nenhuma intervenção física, mas a maioria ela é um misto de online com algum suporte presencial, onde o aluno às vezes, por exemplo, tem muita universidade mesmo que está trabalhando, até fui pesquisar isso, forte com o ensino à distância, mas ele tem à disposição do aluno um serviço interno, onde o aluno pode, assim que tiver qualquer dúvida, ele tem um professor em horário integral para atender os alunos que fazem o curso à distância. Então, você vê que, por mais que o digital, obviamente, está revolucionando tudo, mas o toque humano ainda é muito forte e é muito necessário nos negócios. Que outras inovações a gente pode ver aqui na feira? Olha, você tem alguns negócios que têm simplesmente assim, explodido de crescimento. Por exemplo, home care. Hoje em dia, com a população está envelhecendo, exatamente, cada vez mais necessitando de cuidados. Infelizmente, a rede de hospitais cada vez mais sucateada. O risco de você estar num hospital superlotado e pegar uma infecção hospitalar é gigante. Então, o próprio paciente, né? A tendência mundial é o atendimento em casa, mais seguro. Mais seguro, mais confortável para a família, mais confortável para o próprio paciente. E a gente, assim, a primeira coisa quando a gente fala até de home care, a gente sempre liga a questão, e é mesmo a terceira idade, né? Uma pessoa que vai utilizar de mais idade, mas mesmo pessoas da nossa idade, às vezes você passa por uma cirurgia, às vezes você está num processo de restabelecimento que às vezes você tem que estar em casa com cuidados domiciliares. Então o home care ajuda muito nisso. Uma outra área que também tem crescido muito é a parte de serviços ligados ao fato da mulher estar trabalhando fora de casa. Então a gente brinca que antigamente você tinha muito... Você precisa que alguém reponha... Reponha essa ausência, né? Do cuidado com as crianças, de levar no colégio, de fazer uma série de atividades. Você tem empresas hoje especializadas nisso. Você tem empresas especializadas em limpeza. Então você muda para uma cidade. Hoje é a coisa mais comum que tem. As pessoas não estão se fixando tanto. Uma pergunta. Esse modelo de franquia, você está sentindo alguma competição pelos aplicativos? Que o aplicativo é se a gente pensa num aplicativo de home care, um aplicativo como Uber, ele é centralizador, ele não requer e não passa por um sistema de franquia. Mas o que ocorre é o mesmo exemplo que a gente estava dando naquele caso lá da escola à distância em Recife. Sim. É a junção do físico e do digital. Perfeito. A gente os marqueteiros adoram criar palavras, né? Então, nos congressos que a gente vai de varejo, congresso lá de Nova York, NRF, eles têm chamado isso de Physital, que é uma fusão do mundo físico com o mundo digital, entregando ao consumidor uma solução completa. Até mesmo a Amazon, que era só digital, comprou a Whole Foods, que é uma rede física, né? Então... Tinha montado uma rede de 400 livrarias também nos Estados Unidos. Enfim, então essa junção de físico e digital está muito presente. Então, no exemplo que você estava dando, que é a questão do home care, ele conseguiria, e algumas até fazem isso centralizado, a parte digital, mas aí eu te pergunto, e quem executa o serviço? Então, um franqueador sediado em São Paulo dificilmente conseguiria oferecer um serviço de home care em Belo Horizonte ou em Recife, ou até mesmo de limpeza. Tem uma amiga que é franqueada de uma dessas empresas que fazem limpezas domésticas. Então, assim, o cuidado que você tem que ter na seleção da prestadora de serviço, porque, afinal de contas, olha a responsabilidade. Você está colocando uma pessoa dentro da casa de uma outra pessoa e debaixo de uma bandeira que, né? Então, o franqueado tem que estar muito bem preparado e tem que fazer com primazia esse trabalho de qualificação da equipe que vai executar o serviço. Do lado da franquia, às vezes pode ser muito interessante o franqueado porque ele está trazendo um investimento. Mas quais são os filtros que a empresa tem que ter para não trazer as pessoas erradas? Porque é quase um sócio, né? Não é um sócio juridicamente falando, mas se ele se não comportar como um sócio, ele vai comprometer a tua marca, que aquela frase do Warren Buffett, 20 anos para construir uma reputação, em 5 minutos
para arruinar com ela. Hoje em dia, se bobear até menos, né? A coisa está indo tão rápida, né? A capacidade destrutiva dos virais é tão devastadora que pode ser até mais rápido do que isso. Perfeita a sua pergunta. Isso dentro do que a gente faz de capacitação para o franqueador, o que a gente mais tenta é conscientizar os franqueadores de que o processo de seleção é a base para um crescimento sustentável. Então, óbvio que todo mundo tem sua meta de crescimento, tem suas ambições de abertura de loja. Porém, se você não tiver esse processo muito bem estruturado, você vai ter um resultado muito bom de curto prazo e um baita de um problema de médio e longo prazo. Vou te dar um número que assusta, mas, em média, a taxa de sucesso de contatos do segmento de franquia, contato seja por e-mail, ficha de pré-qualificação, telefonema, qualquer contato de um prospect com interesse de abertura do negócio, até a efetivação da assinatura do contrato e abertura do negócio, gira em torno de 3%. Então, se você quiser abrir 30 lojas, tem que ter pelo menos 1.000 contatos. Incrível. É muito baixo o percentual. Por quê? Porque a maioria dos candidatos não fizeram aquele dever de casa que a gente falou aqui. O cara não olhou se realmente ele tem identificação com o negócio, não olhou se tem identificação com a marca, não olhou se tem o capital necessário, não olhou se o local está disponível. E aí quando ele vai e se aproxima da franqueadora e a franqueadora começa a fazer todo esse filtro, ele vai ficando pelo caminho. Então chega ao término desse processo, em média, 3% dos candidatos. Vocês, a associação, provém treinamento, cursos ou palestras para o potencial franqueado? Ele ainda não é um franqueado, ele quer estudar, ele quer ver se ele... É o prospect, né? É um prospect, exatamente. A gente faz sim, são aqueles cursos que eu comentei com você que lá na ABF a gente praticamente o ano inteiro tem uma grade de cursos presenciais e cursos também à distância. A gente começa com um curso bem simples, que é uma visão geral do segmento, que a gente chama de Entendendo Franchise, um curso de um dia, mas que dá uma boa visão das ferramentas jurídicas, das exigências e tudo mais. E essas dicas que eu estou dando aqui também de como chegar na franquia certa, a gente faz esse tipo de approach lá durante o curso. Existe um outro nível desse curso, que é a parte do que a gente chama lá de uma grade de 10 disciplinas, que ele pode escolher, eu tenho dificuldade em gestão de pessoas. Então você tem lá um curso de gestão de pessoas em franchise, gestão financeira em franchise. Perfeito. E depois disso você ainda tem um de uma semana inteira, que é o que a gente chama de programa de capacitação em franchise, que é uma semana de curso. E depois ainda tem o MBA, que aí é um curso em parceria com a FIA, que é um curso de 1 ano e meio de duração, que esse sim é um curso para um conhecimento profundo, que possibilitaria não só uma pessoa que quer montar um negócio, quer abrir uma franquia, mas possibilita também até você que de repente tem um negócio já estabelecido e você quer transformar aquilo como uma empresa franqueadora. Agora, para nossos telespectadores aqui, como as pessoas podem entrar em contato com a associação para participar das palestras, para se tornar um associado, etc? A primeira dica que eu dou, assim, onde é que tem tudo isso que eu acabei de falar aqui, entre no site www.abf.com.br. Você vai ter lá todo o calendário de cursos, de feiras, de eventos. Você vai ter toda aquela relação das franquias que a gente falou, por segmento, por nível de investimento. Inclusive, tem também, como eu já disse, você pode verificar, a partir do momento que está lá, é uma empresa associada. Só que além de verificar se é associada, aproveite e verifique também se ela tem o selo de excelência em franchise. Caso ela, além de ser associada, tenha também o selo, como eu já falei, é um bom indício de que você está lidando com uma rede que faz parte aí vamos chamar da elite do franchise brasileiro, que já é um franchise de alta qualidade. Maravilha, gostaria de agradecer muito você ter participado aqui do nosso programa. Muito Prazer. Obrigado e até o ano que vem. Até o ano que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui na Franchise 2018. Vocês também, se quiserem participar da nossa feira, estão todos convidados para o ano que vem aparecerem por aqui. Obrigado a todos e para vocês que têm perguntas para o Juarez, vocês podem enviar para produção.megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de responder suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima.